Olá, bem-vindo a Pequenas Empresas, Grandes Resultados, o programa onde nós ajudamos as pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. O meu nome é William Assis e hoje eu vou mostrar para você, que é dono de empresa, como você pode estruturar, usando um passo a passo, um método que eu vou te ensinar, a você estruturar um processo, um projeto onde você vai alcançar os resultados, a lucratividade, a produtividade da sua empresa através da economia ou da eficiência da energia elétrica. Esse método que eu vou passar para vocês agora, eu vou passar em algumas aulas, porque é um método um pouco bem elaborado, e vai demorar uma, duas ou três aulas, quem sabe, e para que você possa ter uma noção de como você pode introduzir esse método de eficiência energética e conseguir os resultados, alavancando assim a produtividade da sua empresa. Esse método que eu vou mostrar para vocês agora, ele serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de indústria ou qualquer tipo de produtos. Porém, ele foi pensado para que você possa utilizar esse método mais na pequena empresa. Foi pensado na pequena empresa, por quê? Porque seria uma categoria de indústrias onde o pessoal é mais enxuto, a equipe é mais enxuta, às vezes só tem o dono da empresa e que não tem muito tempo de pensar nisso, e esse é o nosso foco, ajudar o pequeno empresário a buscar mais competitividade, a buscar mais lucratividade na sua indústria. Mas nada impede que você, numa adaptação, você consiga colocar isso aqui em prática na sua empresa para poder alcançar os mesmos resultados, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, que economia, ela não é racionamento. A eficiência energética, a economia, ela não é racionamento. Racionamento, você vai sempre desligar alguma coisa, você vai parar de produzir, ou você vai deixar de fazer algum tipo de trabalho desligando alguma coisa para não utilizar a energia elétrica. Isso é racionamento, não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é eficiência energética, é economia. É você produzir mais usando a mesma quantidade de energia ou produzir mais com menos energia, que esse é o melhor resultado que a gente quer que vocês alcancem. Então, economia não é racionamento. E até vejo que tem muitos erros clássicos, né, que acontecem nas indústrias, principalmente nas pequenas indústrias, sobre um projeto de economia de energia. Às vezes eles pegam o empresário mesmo, ele vê que ele precisa trabalhar, ele precisa fazer alguma coisa para poder melhorar o resultado da sua empresa e sabe que na energia elétrica, na economia, na energia elétrica, no consumo da energia elétrica tem oportunidades. Só que talvez ele não tenha embasamento, não tenha o tempo, não tenha alguém do lado dele que possa dar essas orientações para poder fazer isso. Então, um dos erros muito comuns que eu vejo fazendo ações pontuais para a economia de energia. Vai mexer numa iluminação sem muito critério, sem ter um passo, um método a ser seguido, faz aquela compra aquelas lâmpadas mais econômicas e instalam, mas ele não fez antes não fez um estudo para saber como que está o consumo da iluminação, como que está o consumo da iluminação dele, como que está o estado, vamos dizer assim, o estado inicial do consumo da iluminação, para depois ele traçar um plano em cima disso, fazer a melhoria e depois ele tem que medir para saber o quanto que ele melhorou. Será que ele melhorou? Será que piorou? Ele muitas vezes não tem isso. Então, um dos erros clássicos é fazer ações pontuais sem um método, sem um acompanhamento para poder até mesmo comparar se foi realmente eficaz ou não. E o gerenciamento de energia elétrica ele é muito mais do que alguns programas, é isso que eu falei. Você fazendo pontual, você vai tá trabalhando e muitas vezes nem vendo o resultado, ou vendo o resultado negativo. Isso e você pode ter certeza que você trabalhar na energia elétrica e conseguir resultado disso através de um método, de uma coisa bem elaborada, bem estruturada, você vai conseguir dar continuidade no seu negócio. Nunca se vai muito longe com essa prática de um modelo que não é muito bem estruturado, né? Muitas vezes também eu vejo que a crença do empresário, principalmente do pequeno, ele pensa que esse método de economia, esse processo de eficiência energética não é para a minha empresa.
A minha empresa é pequena, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho gente para fazer isso, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Mas eu posso te dizer que você pode começar isso bem pequeno mesmo. Esse método que eu vou te mostrar aqui, esse passo a passo que eu vou te dar aqui, é você começando pequeno, com pouco investimento ou até nenhum investimento, e você, com o tempo, você vai avançando, com a economia que você vai gerando, com a eficiência que te dando resultado, vai te dando gás, vai te dando recurso para que você possa avançar cada vez mais, para que você possa aumentar cada vez mais a sua economia, consequentemente também aumentando a sua produtividade, colocando a sua empresa no mercado de competitividade e de produtividade, e você vai aumentando, você vai reinserindo esses resultados no projeto de eficiência energética, no projeto de economia, e acaba melhorando os resultados da sua empresa. E como tudo começa? Tudo começa basicamente com você conhecendo a sua empresa, você conhecendo como que é a energia na sua empresa, como que se comporta a energia na sua empresa. Mas como você vai saber isso? Você tem que montar esse método que eu vou te passar aqui, você precisa montar um plano de eficiência e de economia de energia. Porque toda a instalação elétrica, todo setor de uma indústria, de uma pequena indústria, por exemplo, existe um potencial de economia. Existe da onde tirar maior eficiência daquela máquina, ou daquele equipamento, ou daquele setor como um todo. E o passo a passo que eu vou te dar aqui é justamente para você poupar esse tempo, porque muitas vezes você não é especialista de energia elétrica na sua empresa. Você, às vezes, é só o dono que trabalha sozinho, tem muita coisa para fazer. Então, aqui é o passo a passo já um pouco mais mastigado, com bases técnicas atrás, lógico, que é tudo embasado em leis da energia, da energia elétrica, é tudo embasado em cálculos, para que você já tenha tudo mastigadinho e para você ir direto ao ponto, para você entender como funciona, já agir, colocar suas ações em prática e colher os resultados. E esse projeto, esse processo que eu vou passar aqui, se fosse para recomendar, dar alguma dica, eu recomendaria que você colocasse alguém da sua empresa para trabalhar junto com você nisso. Eu sei que muitas vezes o dono não tem alguém para poder puxar esse projeto, não tem alguém que faça isso. E essa é a sua realidade, você não pode fugir disso, você vai conseguir implantar isso daqui. Só que se você quer um pouco mais rápido, se você quer resultados um pouco mais rápidos, mais consistentes, pega um funcionário que conhece um pouco da sua empresa, que conhece um pouco do chão de fábrica, principalmente, porque enquanto você vai estar, talvez, na parte, vamos dizer assim, administrativa, inserindo os dados, fazendo coleta de dados nas faturas de energia, vai estar trabalhando nos bastidores, na parte administrativa, essa pessoa pode te ajudar lá no campo, ela pode te ajudar colhendo informações, ela pode estar lá, ela conhece mais o andamento da fábrica, talvez já sabe alguns detalhes que possa te ajudar na introdução desse projeto. E esse projeto, esse método que eu vou te ensinar, tem esses 7 passos principais aqui. E nesses passos principais, o primeiro é a coleta e gestão de dados. É o que a gente vai começar nessa aula de hoje, que eu vou começar a introduzir, colocar essa informação para você. Depois disso, nós vamos passar para as metas, vamos ter que dividir traçar as metas, e está tudo bem se você ainda não tem claro qual é a sua meta de economia da sua empresa, a gente vai trabalhando isso junto. Depois que você determinou as suas metas, vamos criar um plano. O que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Estruturou o plano, é hora de executar, é hora de colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Implantando tudo aquilo que foi planejado, implantando tudo aquilo que a gente conseguiu entender de como que é o perfil e como que é o consumo na sua empresa. Depois de implantar, vai levar um pouco tempo, a gente vai começar a avaliar esse progresso. Vamos de novo a campo, vamos de novo pegar os resultados e vamos avaliar com o que a gente planejou. O que deu o que aconteceu, o que deu certo, o que deu de errado, o que tem que corrigir, quais foram os resultados positivos que a gente para poder andar com o processo. E um passo importante também, que muitas empresas que eu já tive experiência não fazem, é a parte de reconhecer as pessoas e os setores que tiveram os melhores desempenhos.
Eu coloco isso aqui porque eu acho isso muito importante. As indústrias, além de máquinas, de produtos, são feitas de pessoas. São as pessoas que fazem o nosso negócio realmente andar. E são as pessoas que vão enxergar como que está a nossa fábrica. São as pessoas, são os funcionários, os operadores, são o pessoal da parte administrativa, que eles fazem a coisa acontecer. Então a gente precisa reconhecê-los, a gente precisa, a gente vai colher resultado disso aqui, você seguindo esse passo aqui, esse passo a passo, esse método, vocês vão colher resultado, e colhendo os resultados, nada melhor do que você comemorar isso. Isso estimula quem participou desse processo. Isso instiga até aqueles que não tiveram muito envolvimento a querer participar, a querer contribuir para isso. E o último passo, aqui a gente vai ter que rever aquilo que não chegou nas metas, a gente vai ter que atualizar isso, entender o porquê que não aconteceu, o porquê que não chegou na meta, atualizar nisso e reintroduzir de novo nesse ciclo aqui, que a gente vai voltar e fazer isso rodar e sempre melhorar, e a cada resultado melhor, nós vamos implementando coisas mais sofisticadas, vamos implementando ferramentas mais elaboradas que vão trazer melhores informações, que vão gerar mais ações e potencializar mais ainda a economia da energia elétrica na empresa, e vai chegar naquilo que todo mundo quer, que é uma empresa competitiva, uma empresa saudável e crescente no faturamento. Então, aqui vou pegando o primeiro ponto, que é a coleta de dados, né, que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Existe a coleta de dados na conta da energia. Eu já fiz alguns vídeos atrás mostrando os pontos, os itens que vêm cobrados na energia, os itens que vêm cobrados na energia elétrica. Então, seria válido você assistir essa aula também para você ter uma ideia e que você vai entender como fazer essa coleta de dados aqui na conta de energia. E o segundo passo vai ser uma coleta de dados em campo mesmo. É ir na máquina, é ir nos setores, é fazer algumas medições em máquinas ou em setores, em painéis elétricos, ou até mesmo medidores. Em algumas empresas existem alguns medidores setoriais, né? Na maioria das empresas, principalmente nas empresas que é o nosso foco aqui, que são as pequenas indústrias, normalmente tem um medidor de geral da fábrica, um medidor de consumo geral da fábrica. Não tem nada de errado com isso, vamos trabalhar com isso daí. Mas existem empresas que já chegaram a descentralizar um pouco essa medição de energia. E isso é um ponto de você focar um pouco mais, de você colher uma informação um pouco mais precisa, mais lá dentro da fábrica. Isso vai ajudar bastante. Mas se você não tem, não precisa ficar preocupado, que isso dá para a gente utilizar inicialmente nosso processo, né, utilizar o medidor geral de consumo da fábrica. E uma coisa que eu quero deixar aqui também é lembrar vocês, a hora que chegar nessa parte da coleta de dados em campo, ou vai ser você, ou você vai delegar alguém, vai instruir alguém para fazer isso, ou vão fazer em conjunto, se já tiver fácil, se for factível, você aproveitar e coletar também outros tipos de consumo, não só energia elétrica, mas coletar consumo de gás, consumo de água, ou até mesmo tipo de combustível, ou o insumo que você usa na sua fábrica. Se der para fazer isso, eu aconselho a fazer, porque isso no futuro próximo, a gente vai conseguir trabalhar isso também e avaliar, além da energia elétrica, esses outros tipos de energéticos, esses outros tipos de insumos que podem trazer também bastante oportunidade. Então, a parte de coletar os dados, eu vou deixar com vocês também, vou apresentar uma planilha de exemplo, onde você vai conseguir estruturar a sua coleta de dados. Nessa planilha que eu tenho aqui, eu vou ficar olhando um pouco mais para a tela, para poder mostrar aqui para vocês. Eu chamei ela de gestão inteligente de energia. É uma planilha simples, onde você vai coletar as informações para poder entender como que é a energia na sua empresa e planejar o processo aí de eficiência de economia de energia. A única instrução que eu coloco aqui é que você pode usar as tarifas, os valores com ou sem impostos, porque na verdade o que a gente quer ver aqui é como que flutua e como que é o perfil de consumo da sua empresa. Não necessariamente se está com imposto ou não, porque independente do imposto, se você tem desperdício, se você está gastando, o seu consumo vai aumentar. A hora que você entender isso e que você vê que tem que fazer economia, e também independente do imposto, esse consumo de energia ele vai diminuir. E nessa outra planilha, nessa outra aba, é onde a gente vai começar propriamente o histórico de consumo.
Aqui, como eu já tinha falado, eu falei em outros vídeos também, em outra aula sobre a tarifa de energia, o ideal mesmo é você pegar o histórico de consumo dos últimos 2 anos, dos últimos 24 meses, porque assim vai te dar uma maior consistência de como que é a curva de consumo de energia da sua fábrica. Então eu aconselho você fazer esse levantamento aqui, você buscar esse primeiro tópico aqui de todo o processo, de todo o método de eficiência energética, coletando nos 24 últimos meses. E aqui nessa planilha, você vai percorrer as colunas aqui, onde está em cinza claro, são os pontos onde você vai inserir os dados que você buscou inicialmente na fatura, na conta de energia, que é o passo 1.1 aqui do nosso método. Você buscando lá, você vai ter o fator de carga. Existem muitas concessionárias de energia que eles têm esse fator de carga aqui na conta de energia. Você encontra esse item lá, qual que é o fator de carga. Em outras não tem, mas se não tem, não se preocupe. Deixa com zero aqui e nas outras aulas, onde for oportuno a gente usar o fator de carga, eu vou ensinar como é que se encontra esse valor aqui sem muitos problemas, tá? E então você vai colocar esse valor aqui se você encontrar. Se você não encontrar, não tem problema, deixa assim, depois, deixa zerado. Os dias no período, isso vem na conta de energia, lá vem dizendo qual o dia da última o dia da leitura anterior, o dia da última leitura, e lá vem quantos dias decorreram disso, ou 28 dias, ou 30 dias. Então você coloca esse ponto aqui. Demanda contratada, se você é do grupo A, você vai colocar a sua demanda contratada aqui. Você vai colocar com a demanda faturada. Isso também, no vídeo que eu falo sobre demanda, sobre fatura de energia, eu explico melhor isso, porque não necessariamente você vai pagar pela demanda contratada, você vai pagar pela faturada. Se você consumiu mais do que a contratada, você vai pagar mais. Se você consumiu menos do que a contratada, você vai pagar a contratada. Você usou menos do que você contratou. Mas é um assunto que eu já disse, tem algum vídeo falando disso, mas a gente pode conversar isso e explicar um pouco melhor mais para frente. Então, você colocando esses valores aqui que você busca na conta de energia, você vai ter aqui já um cálculo dizendo onde que você recebeu a demanda. Porque se você ultrapassou a demanda contratada e ainda ultrapassou 5% dessa demanda, é multa. E é uma multa pesada, porque essa tarifa é muito alta. E isso é penalidade. Isso aqui, muitas vezes, é porque você não conhece qual é o perfil de consumo, você não tem plena noção do perfil de consumo da sua empresa. Mas agora é a hora de coleta de dados, né? Você vai coletar esses dados aqui. Isso aqui é a parte da demanda e aqui é a parte do consumo. Buscando também na sua fatura de energia, você vai colocar o consumo, qual foi o seu consumo de energia fora de ponta, qual foi o seu consumo na ponta e qual foi a energia reativa, que também é uma outra penalidade que nós vamos analisar. E isso aqui, se você tem isso aqui na sua fatura de energia, você tem uma grande oportunidade de já diminuir isso aqui em pouco tempo. Ou se não for no primeiro mês que você detecta isso, já no mês seguinte, no segundo mês, você já consegue diminuir isso. E a última coluna que você vai preencher, e também muito importante, é a sua produção aqui. Aqui a produção está com exemplo de litros, né? Mas isso vai depender da sua indústria. Essa indústria aqui, por exemplo, ela trabalha com líquido, então ela conta a sua produção em litros. Mas aqui nessa célula aqui embaixo, você vai designar qual que é a unidade de medida do seu produto. Pode ser por peça, você pode colocar aqui, ou pode ser talvez por batelada. Você coloca aqui esse valor e você vai ter aqui, vai mudar aqui o índice e você vai colocar aqui qual foi a sua produção naquele respectivo mês. Fazendo isso, preenchendo toda essa planilha, você já consegue ver algumas coisas aqui. Agora não é hora de análise, mas já dá para ver. Por exemplo, ultrapassagem. Ultrapassagem de demanda tem penalidade. A tarifa de ultrapassagem da demanda é um valor considerável. Ah, esqueci uma coisa também.
deixa eu voltar aqui na parte de preenchimento, todas as células cinzas você tem que preencher, né? Aqui em cima você preencheu com os dados da conta de energia e com a quantidade da sua produção no respectivo mês. Aqui você vai colocar a produção, né? Qual a unidade de medida da sua produção. Mas aqui você também não pode esquecer de colocar as tarifas. Por exemplo, a tarifa da demanda e a tarifa da ultrapassagem da demanda. Só aqui já dá para você ver, se a demanda simplesmente você vai pagar, nesse exemplo aqui, você vai pagar R$10 por quilowatt utilizado. Se você ultrapassar, você vai pagar R$21,60 por quilowatt ultrapassado. Isso aqui você consegue tanto na sua fatura de energia, como você também consegue na concessionária de energia, ou no site da concessionária. Deixa eu até ver se a gente consegue entrar aqui. Se eu consigo pegar aqui, só a título de exemplo, eu vou entrar aqui na tarifa de demanda. Vamos entrar aqui na Enel de São Paulo, para que você tenha uma ideia. Enel de São Paulo, vamos ver se aqui vai aparecer. Aqui já está aparecendo, mas vamos entrar no site. Olha aqui no site, você consegue ver. Ó. No subgrupo A2, A3, ou na tarifa horária azul, horária verde. Isso aqui de subgrupo de consumidor e tarifa horária azul e verde, eu também já fiz um vídeo explicando o que significa isso aqui. Seria bom, a hora que você também dá uma olhadinha lá no meu canal, tem esse vídeo para você entender um pouco mais do que é isso. Mas o que eu quero agora te mostrar não é nem isso. O que eu quero te mostrar é o valor das tarifas. Comumente, o que a gente vê, que eu vejo na minha realidade dos clientes que eu atendo, é o grupo A4 verde. Então, no A4 verde, a demanda ponta e fora de ponta, aqui está com R$15,48. Ou seja, a cada quilowatt que você utiliza na demanda, você paga R$15,48. Agora, se você ultrapassar, olha isso, você vai pagar R$30. Então, essa ultrapassagem aqui, ó, sai caro para você. Eu sei que eu estou adiantando um pouco na análise, né? Mas é só para você ter uma ideia de uma conta que sem ultrapassagem está em torno de R$2.500, R$2.700, com ultrapassagem chegou a R$11.000. E é aqui que você precisa, é por isso que você precisa conhecer o seu consumo, o seu perfil de energia. E completando aqui a planilha, você vai colocar as tarifas aqui do consumo da tarifa do consumo fora de ponta, do consumo na ponta, da tarifa de energia excedente na ponta e tarifa de energia reativa excedente fora de ponta. Bom, preencher a sua planilha, a sua primeira atitude como coleta de informações para o seu plano de eficiência de economia energética. Esses gráficos, né, que vão aparecer aqui vão te dar já qual é o seu perfil de consumo. O primeiro gráfico que vai aparecer é da análise da intensidade energética, ou seja, vai mostrar aqui, na verdade, esse é o último, né? Esse é o último, é o mais importante. Vamos voltar aqui para cima. O primeiro gráfico é análise de demanda. Análise de demanda, você vai ver qual é o custo da sua demanda, você vai ver qual é a demanda, a demanda efetivamente faturada. Você vai ter uma linha aqui que é da demanda contratada, ou seja, teoricamente o seu perfil de consumo devia estar passeando aqui bem perto da demanda contratada. Para quê? Para que você pague por aquilo que você utilizou, ou que você utilize por aquilo que você utiliza aquilo que você está pagando. E tem aquele limite máximo, que é o de 5% da demanda, que seria esse daqui. Então, toda a demanda que ultrapassar, mas que não chegar nesse limite de 5%, beleza, você vai pagar pelo que você ultrapassou, mas sem a penalidade da ultrapassagem. Então, só aqui dá para entender como que é o seu perfil de consumo. Mais para frente a gente analisa. O segundo gráfico aqui é análise de consumo. Aqui é a energia realmente que você utilizou na fábrica. Ela é dividida no horário fora de ponta e no horário de ponta. O nosso objetivo é fazer com que essas colunias aqui, elas diminuam. Você vai fazer primeiro a economia, retirar o desperdício, ela já vai diminuir. Depois você vai para a eficiência. Você vai fazer o consumo mais eficiente.
Então isso também ou pode diminuir ou pode se manter num patamar sem desperdício, mas a sua produtividade vai subir, porque você vai estar usando a energia de forma mais inteligente. Agora aqui sim, energia reativa. Análise da energia reativa. Energia reativa é um atraso de vida. Energia reativa é uma energia que você paga e que você não usa. Energia reativa é uma penalidade, é uma dor que o empresário deveria sentir se isso aqui tem na sua conta de energia, porque é uma coisa que você paga e você não utiliza. Até pior, ela sendo muito em excesso, né? Ela até pode prejudicar com problemas de aquecimento e vários outros que também eu já cheguei a falar nisso em algum vídeo. Só para você ter um exemplo, não é análise ainda, né? Mas eu vou só mostrar. Nesse histórico de consumo, energia reativa aqui, ó, ela está pagando em torno de 3.800 por mês. Esse aqui é um exemplo que eu peguei de uma conta de energia já bastante antiga, mas essa empresa aqui, olha só, 46 mil anuais de energia excedente reativa. Isso aqui, nós vamos ter que eliminar. Isso aqui a gente tem que acabar com isso. Se não acabar, tem que ser o mínimo possível. Tem que ser o mínimo possível. Porque isso aqui prejudica a produtividade de uma empresa. Se você não... sabendo ou não sabendo, isso prejudica. Mas você sabendo disso, você tem que trabalhar para isso. E não é difícil, não é difícil. E todos esses passos aqui, eu vou mostrar isso para você. E aquele gráfico que eu peguei como primeiro, né, mas na verdade eu queria deixar ele por último, é a análise de intensidade energética que ele mostra aqui qual que é o consumo por unidade. Ele vai mostrar o quanto que você consumiu de energia para fabricar um produto, ou para fabricar uma tonelada, ou uma batelada, depende daquilo que tem um mosquitinho aqui. Depende daquilo que você produz. E você também vai saber o custo de cada unidade, o custo da energia elétrica para produzir cada unidade. Quanto que você gastou para produzir uma unidade. O objetivo nosso é fazer com que esse gráfico do custo ele vá cada vez mais baixo. Você gastar menos na energia para fazer o seu produto. Então, voltando aqui, a gente fez a análise da coleta da energia e gerou esse gráfico aqui que já te dá mais ou menos uma ideia de como que é o seu perfil de consumo. E só de olhar aqui, eu batendo esse papo com vocês, eu já fiz umas pré-análises aqui para saber aonde que a gente já consegue economizar. E com essa economia já vai dar ânimo e já vai dar recurso para você ir para eficiência, ou seja, você vai trabalhar de forma mais inteligente com a sua energia. E aqui, a gente voltando, deixa eu dar uma olhadinha só no tempo aqui, né, que a gente tem um tempo limitado, e eu precisaria só monitorar aqui, não, tá dentro do tempo, ainda dá para falar um pouquinho, caso não dê para a gente terminar isso aqui, fica tranquilo que a próxima aula a gente continua no nosso método aqui, no nosso passo a passo para você implantar a eficiência de energia na sua fábrica. O segundo passo é você fazer a coleta agora em campo. Você precisaria ir lá para o campo para você conhecer. Se você já tem algumas informações técnicas, algumas informações do seu parque fabril, ótimo, você vai preencher, vai continuar preenchendo a nossa planilha e vai conseguir já adiantar um pouco essa coleta de dados. Se você não tem, você vai começar a fazer esse trabalho. É simples, porém você vai ter que ir no campo. Por isso que eu recomendei até que você tenha uma pessoa para te ajudar nisso, para você ter um braço na sua extensão na fábrica para fazer isso. Porque o que você vai fazer agora? Agora vai na fábrica e vamos coletar as informações. Ou você pode fazer por equipamento, o que eu acharia melhor, porque você analisando equipamento por equipamento, você tem um pouco mais de detalhe na informação, mas se você quiser, você pode fazer isso aqui por setor. Você pode chegar lá e colocar o setor da usinagem, por exemplo. O seu setor de usinagem que você tiver aí, e você colocar as informações do setor de usinagem. Quando você preencher essa planilha, você vai conseguir enxergar onde que está o maior consumo para atacar. Se você colocou usinagem e ela for o maior consumo, você vai atacar na usinagem. Só que a usinagem, às vezes, é muito grande.
Tem várias máquinas lá dentro, ou vários, sei lá, ou dividido em subsetores. Então você vai ter que aprofundar um pouco mais para saber dentro da usinagem o que é o maior consumidor. Por isso que eu recomendo que em vez de colocar setores aqui, você coloque equipamentos ou no máximo subsetores para você ter um pouco mais de detalhe na informação. E aqui então você percorreria toda a fábrica. Por exemplo, em vez de ir na usinagem, você colocar a usinagem inteira, você coloca lá torno 1, por exemplo. Torno 1. E esse torno 1, qual que é a função dele? A função dele é dar acabamento, vamos dizer assim. Dar acabamento. Ele dá acabamento na peça XPTO, sei lá, é o nome da sua peça. E qual que é o modelo dele? Você vai colocar o modelo dele lá, Home, talvez. E aqui, a identificação da carga no painel. De qual painel que ele vem? De qual quadro elétrico que ele vem? De qual cubículo que ele vem? Vamos colocar aqui que ele vem do cubículo da usinagem mesmo. O cubículo número 1 da usinagem. Torno desse tipo, quantos que tem? Vamos supor que nessa fábrica tem 2 desses modelos aqui. Melhor, não, deixa um. Um desse modelo. A potência nominal dele, você vai colocar lá, 500 kW. Isso aí é tudo dado que vem, dado de fábrica, é dado que vem no equipamento ou no manual dele, dependendo da empresa aí, guarda até o manual. A taxa de utilização dele. A taxa de utilização é a porcentagem que você trabalha no total de tempo que você estipulou. Por exemplo, no mês. Quanto tempo que você trabalha com ele no mês? Ou num dia. Qual que é a taxa de utilização dele no dia? Vamos supor, vamos fazer um exercício rápido aí. 2 turnos é o seu 100%, você trabalha com ele, sei lá, metade de cada turno. Metade de cada turno aí vai dar, em 2 turnos, vai dar 50% do primeiro, 50% do segundo. Mosquitinho. Vamos supor aí que a taxa desse daqui vai ser de 50%. A taxa de utilização. E que ele trabalha aí 720 horas. Aqui é um multiplicador, né? Se você trabalha 2 turnos, você trabalha 16 horas e você trabalha de segunda a sexta, então são 16 horas vezes 5 dias. Você vai ter a hora trabalhada na semana. No mês você multiplica por mais 4, que seriam mais 4 semanas, e você vai ter a hora que é trabalhada no mês. Você vai ter que colocar também a tensão de alimentação desse torno e qual que é a corrente nominal dele. Também vai estar na plaquinha dele lá, ou no manual dele. Vamos colocar aqui 55 amperes. Eu estou chutando aqui, eu não tenho bem ideia, não tô querendo agora colocar os valores exatos, porque aqui o objetivo nosso agora aqui é mostrar como que você vai coletar os seus dados. Primeiro foi na conta de energia, agora você vai a campo colocar essas informações. Então, com a ajuda de uma pessoa, você pode fazer isso. Pode fazer sozinho também, mas eu aconselho que tenha alguém te ajudando nisso. Você vai preencher tudo isso aqui com seus equipamentos da sua fábrica, da sua indústria. Você colocando tudo isso aqui, vai gerar um gráfico mais ou menos assim, mostrando as porcentagens dos consumos estimados aí da sua máquina ou do seu setor. Aqui, nesse exemplo, 42% está na parte da prensa, que é o que estava no exemplo aqui, que foi colocado. Foi colocado exemplo chile, iluminação, prensa e torno. O torno está em torno de 18%. Terminando isso, o que quer dizer? Quer dizer que você já tem aqui a porcentagem dos seus consumidores. Já tem a porcentagem, pelo menos, a porcentagem nominal dos seus maiores consumidores. Qual vai ser o próximo passo? Vai ser a análise. A análise disso. E para analisar, vamos começar de onde consome mais. Nesse exemplo aqui, ir direto para as prensas. E dentro das prensas, começar a analisar para saber o que tem maior consumo lá dentro. Se esse consumo é realmente necessário, se esse consumo é o consumo real, é o consumo que deve ser mesmo pago para que ela produza, ou se tem alguma oportunidade de melhoria ali, de economia ou de eficiência de energia. Bom, pessoal, tá dando o nosso tempo aqui e a gente continua isso na próxima aula, mas o ponto básico aqui do primeiro passo aqui, né, do nosso método de eficiência energética é a coleta dos dados. Eu já expliquei, já dei uma passada aqui como que você pode coletar os dados
E agora, na próxima aula, a gente vai começar a fazer algumas análises desses dados para ter uma noção de onde tem a oportunidade de energia. Se você gostou do vídeo, se você se interessou pelo assunto, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal e na próxima aula a gente continua o nosso trabalho aqui. Muito obrigado e até mais.